Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Pode Falar de Saúde, mais uma edição, recebendo aqui uma profissional, uma especialista que vai falar sobre um assunto muito interessante para as mulheres. Hoje nós vamos conversar sobre reposição hormonal, sobre menopausa, com a médica ginecologista e obstetra Rita de Cássia. Tudo bem, Rita? Tudo bem, doutora? Marcos, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui no Pode Falar de Saúde. Eu lembro que nós estamos falando em nome do Centro Clínico Olavo Schermer. Tem toda uma história de 50 anos aí cuidando de sua saúde, cuidando de sua família e agora com novidades em convênios, exames feitos através de convênios do IPASGO. Informe-se no 3571-1218. O diretor técnico responsável, Dr. Esdron Marques de Brito. Com a gente também, Laboratório de Análises Clínicas Biomed. Experiência, qualidade, excelência naquilo que faz. Vai fazer o seu exame, procure primeiro o Biomed, em Palmeiras de Goiás. E começando o nosso bate-papo hoje aqui com a doutora Rita de Cássia, esse tema interessa muitas mulheres, né, doutora? Isso, é um tema extremamente importante, que é o tema envolvendo menopausa e climatério. Climatério é uma fase que corresponde a todas as mulheres que passam de 40 anos em diante. Ela determina o final da fase reprodutiva da mulher. Quando você tem o menacme, que é dos 20 aos 40 anos, é a fase reprodutiva. Quando finaliza, teoricamente, a fase reprodutiva, ela entra após os 40 anos numa fase que a gente chama de climatério. Dentro do climatério, a gente tem a última menstruação, que é o que a gente chama de menopausa. Então, a menopausa, teoricamente, está dentro do climatério. O que denuncia a menopausa? A menopausa é quando você tem um ano sem menstruar dentro do climatério. Então, quando a mulher fica em amenorreia, em atraso menstrual superior a 12 meses, ela está na menopausa. É o que a gente denomina a última menstruação. E o que muda na vida da mulher a partir deste momento? A mulher na fase do menacme, que é a fase reprodutiva, ela tem um hormônio que está em alta, que chama estrogênio. Quando você tem a produção do estrogênio diminuída pelos ovários, quando o ovário entra em insuficiência, quando ele não produz o estrogênio na quantidade correta, a mulher passa a sentir falta desse hormônio, que é o hormônio feminino, que é o estrogênio. Aí, pela a falta da produção do estrogênio, a gente entra nesse período do climatério. E dentro do climatério, a gente tem a falência ovariana em produzir esse hormônio. Então, quando você entra na menopausa, é que já determina a sua insuficiência ovariana na produção desse hormônio. Esse hormônio declina, cai. Então, toda a sintomatologia da paciente vem da deficiência desse hormônio chamado estrogênio. Então, a mulher, no auge do período reprodutivo, da menacme, que é o que a gente determina dos 20 aos 40 anos, ela tem o estrogênio em alta quantidade, em quantidades cíclicas, que vai determinar todo o bom funcionamento da mulher nesse sentido. Quando ela sente falta, ela tem uma insuficiência na produção desse hormônio, vão advir várias sintomatologias, vários sintomas. Um deles, clássico, é o fogacho, é as ondas de calor que afetam muito a qualidade de vida da mulher, sem contar outros sintomas, como a atrofia urogenital, o ressecamento das paredes vaginais, né? Ela começa a ter dor para ter relações sexuais, sem contar todos os outros adventos da falta do estrogênio. Então, assim, ela passa a vida inteira dela, principalmente na fase reprodutiva, com essa produção hormonal boa, e de repente os ovários, com o processo da idade, dos anos, ele entra em insuficiência, aí determina a queda na produção do estrogênio. Em decorrência disso, ela começa a ter ondas de calor, secura vaginal, irritabilidade, ela começa a ter cansaço fácil, ela começa a ter alterações na pele, no cabelo, então aumenta-se as probabilidades de efeitos adversos
processos cardiovasculares, porque o estrogênio ele tem um efeito cardioprotetor. Então, no início, ela sente falta desse hormônio, que é o estrogênio, que ocorre essa deficiência no climatério, que são as mulheres após os 40 anos. Isso quando a gente não tem a chamada menopausa precoce, em que você já tem a instalação da menopausa em mulheres com menos de 40 anos. Às vezes você vê uma menopausa precoce com 32 anos, com 35, que não é muito frequente. Geralmente a menopausa se instala dentro do climatério. Não há uma idade que a gente defina. O que é menopausa? Menopausa é a última menstruação. Para você ter a última menstruação chamada menopausa, você tem que ficar 12 meses sem sangrar. 12 meses em amenorreia. Quando a paciente tem só 3 meses, 4 meses que não menstrua, não é menopausa ainda. Menopausa é a última menstruação após um atraso menstrual de 12 meses. Ela tem que ficar 1 ano sem menstruar. Aí você fala menopausa. Então, esse termo menopausa, a menopausa, que é a última menstruação, ela está dentro do climatério. Climatério é uma fase da vida da mulher em que ocorre a menopausa. Menopausa é a última menstruação. Para você considerar menopausa, tem que ter 12 meses sem menstruar. O corpo sente falta. A vagina sente falta, a vulva, as artérias, os vasos, a pele, o cabelo, a libido. Tudo tem benefícios quando a mulher tem um estrogênio em alta. No caso da mulher no climatério, ela começa a sentir o hipoestrogenismo. E esse hipoestrogenismo, ele pode levar ela a ter esses sintomas: tontura, vertigem, ressecamento vaginal, atrofia urogenital, disúria, dor para urinar. Ela tem irritabilidade, irregularidade na menstruação. Ela começa antes mesmo da menopausa ser instalada. Por quê? Porque menopausa é a última menstruação, mas antes de instalar a menopausa, porque ela tem que ficar 12 meses sem menstruar, ela já começa a ter irregularidade menstrual. É aquela paciente que menstrua de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, menstrua um mês, outro mês não vem, ou menstrua várias vezes no mês. Ela começa a ter irregularidade. Essa irregularidade, ela é fruto do processo de anovulação que ocorre nesse período do climatério. Então, ela tem ciclos irregulares. Ela estando com ciclos irregulares, estando com ondas de calor, com irritabilidade, ela está com tontura, vertigens, ela tem secura vaginal, ela já está no período perimenopausa, próximo da menopausa. São alguns avisos que o corpo avisa que o corpo está emitindo sintomas de que ela está precisando de estrogênio. Seria isso, seriam nas pacientes sintomáticas, porque há pacientes que passam pelo climatério, pelo período perimenopausa, que não tem sintomatologia. E o que a mulher deve fazer? Procurar um profissional? Sim, nesse período aí, entre esses 12 meses, né? Sim. Ou tem algumas coisas que a mulher deve fazer para ter uma qualidade de vida melhor? Sim, porque essa sintomatologia, ela afeta a qualidade de vida da paciente. Ela pode ter insônia, pode ter irritabilidade muito grande, ela tem umas ondas de calor, um calorão que sobe pelo rosto, culmina com suores noturnos, afeta ela na qualidade de vida dela, sem contar as questões do ressecamento vaginal, que leva a dispareunia, dor na relação sexual, dor para urinar, a irregularidade menstrual. E aí o que acontece? E ela começa, isso afeta ela no trabalho, no relacionamento com o parceiro, no dia a dia dela. Essas são as pacientes que a gente chama de climatério descompensado. Estão muito sintomatológicas, têm muitos sintomas. Então essas pacientes merecem a possibilidade de receber a terapia de reposição hormonal, a terapia hormonal de reposição, em que ela vai melhorar a qualidade de vida dela. Hoje, a gente sabe-se que um dos fatores importantes para você instituir o tratamento, que é a reposição hormonal, é a sintomatologia da paciente. É quando ela é afetada por esse
esses sintomas, em que isso compromete a qualidade de vida dela, desde que ela não tenha contraindicações para usar a terapia de reposição hormonal, ela será bem-vinda nessa reposição. A reposição é igual para todas as mulheres ou cada mulher? Cada mulher definir? Ela tem toda a sua particularidade. Vão ser avaliados vários fatores, né, na hora de administrar o hormônio, né? A gente tem que ver a via do hormônio, se é uma via oral, se é uma via transdérmica, o gel, você tem várias maneiras de você administrar. Você pode ser por via cutânea, né, percutânea, transdérmica, você tem via oral, tem pacientes que são hipertensas, tem pacientes que têm diabetes, tem pacientes que têm fatores de riscos em que você predomina um tipo de terapia de reposição hormonal. Tem pacientes que têm útero, tem pacientes que não têm útero, então a via de administração, o tipo do hormônio a ser empregado, mas o hormônio fundamental aí é o estrogênio. Aí o que norteia a conduta é ela procurar um bom obstetra, ginecologista, obstetra, e ela vai fazer exames que vão antes de administrar a terapia de reposição hormonal, você tem uma série de rotinas, de exames que vão garantir a possibilidade dela usar a terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, ela tem as suas contraindicações para algumas pacientes, não são todas que podem se beneficiar da estrogênio-terapia. Então, há mulheres, por exemplo, portadoras do câncer de mama, que não podem usar terapia de reposição hormonal. Nós sabemos que essas pacientes têm contraindicação para o uso da TH. Pacientes que têm fenômenos tromboembólicos, que tiveram trombose cerebral, tromboembolismo pulmonar, embolia pulmonar, trombose venosa profunda, têm contraindicação para usar a terapia hormonal. Pacientes que têm hepatopatias graves, que têm insuficiência hepática, insuficiência renal grave, pacientes que têm doenças cardiovasculares avançadas, numa gravidade maior, teriam contraindicação para usar a terapia de reposição hormonal. Determinadas pacientes que têm meningioma, que é um tumor cerebral, têm contraindicação para usar a terapia de reposição hormonal. Então, não são para todas. Então, a gente sabe-se que você tem que respeitar esse limite da paciente. Você não pode corrigir uma deficiência estrogênica levando a riscos para a paciente. E nesse caso, há outra alternativa? No caso dessas mulheres que não podem? Aí você teria que ver outras alternativas não hormonais. As terapêuticas associadas ao estrogênio são proscritas, proibidas. Então, dos fatores que proíbem uma terapia de reposição hormonal, vamos primeiro falar quais seriam as pacientes que teriam indicação para se usar uma terapia de reposição hormonal. Primeira indicação seriam as pacientes sintomáticas, porque há uma parcela de pacientes em que não há indicação, porque elas são completamente assintomáticas. Então, são pacientes que passam pelo climatério, pela menopausa, não percebendo que a menopausa passou na vida delas. Essas pacientes são assintomáticas, então essas, teoricamente, não haveria necessidade de usar a terapia de reposição hormonal. Outras pacientes que têm fatores de riscos, como eu falei para você, tem câncer de mama, são proibidas de usar a terapia de reposição hormonal. As pacientes que têm doenças hepáticas severas, hepatopatias graves, insuficiência renal grave, doenças cardiovasculares graves, pacientes que tiveram infartos, AVCs, pacientes que têm os fenômenos tromboembólicos. Você sabe que o estrogênio, ele é tromboembólico, ele aumenta os fenômenos embólicos. Então, você vai aumentar o risco dela complicar as patologias prévias dela. Então, você não pode administrar a terapia de reposição hormonal nessas pacientes. Mas pode causar outras doenças? Quem não tem doença, por exemplo, pode causar câncer? Essa questão da terapia de reposição hormonal, ela tem, nessas contraindicações, você viu a questão do câncer de mama e câncer de endométrio, que são esses cânceres muito que atuam juntos e que dá uma proibição para você usar a terapia de reposição hormonal. Para as pacientes, essa questão de câncer relacionado a TH
terapia de reposição hormonal, a gente tem que anotar o seguinte: vários estudos provaram que você teria um risco aumentado de câncer de mama em uso da terapia de reposição hormonal. Só que o risco é um caso em 1000, né? Um caso em 1000 pacientes por ano. Então é uma incidência pequena, seria 0,1%. Então você teria um caso para 1000 pacientes, que seria 0,1%. Você teria um risco aumentado de câncer de mama 1 a 2 vezes aumentado em pacientes que usam terapia de reposição hormonal. Mas, no entanto, a gente faz toda uma avaliação com exames, por isso que ela precisa, para usar a terapia de reposição hormonal, procurar um bom ginecologista, fazer vários exames para ver se ela pode usar a terapia de reposição hormonal, e uma vez que ela está usando a terapia de reposição hormonal, ela precisa estar fazendo exames seriados anuais, para ver se ela pode manter o uso da terapia de reposição hormonal. Os exames que a gente pede, que é imprescindível, seria o preventivo, que é o exame preventivo do câncer do colo do útero, a mamografia, tá? Que é muito importante, junto com a ultrassom das mamas, e a ultrassom pélvica endovaginal, porque você tem que fazer a reposição hormonal sem causar iatrogenia nas pacientes, aumentar os riscos para ela, seja ao nível de câncer de endométrio ou de câncer de mama. Uma vez ela usando o hormônio, ela faz anualmente a mamografia para ver se está tudo bem com a mama dela, ela faz a ultrassonografia pélvica endovaginal para avaliar o endométrio, que é aquela camada interna do útero, ela faz o seu preventivo. Então, o hormônio que a gente usa nas mulheres na menopausa traz muitos benefícios, porque você vai repor o estrogênio, aí você vai melhorar a qualidade de vida da paciente, melhorar as ondas de calor, a irritabilidade, melhorar a libido, melhorar a pele, melhorar os cabelos da paciente, você vai melhorar a qualidade de vida, melhorar aquela sensação de cansaço, de irritabilidade, melhora a irregularidade menstrual dela, melhora as ondas de calor, previne a osteoporose, e quando você administra a terapia de reposição hormonal dentro de uma janela de oportunidades, que seria os 5, 7 primeiros anos após a instalação da menopausa, é sabidamente benéfica para a prevenção das doenças cardiovasculares, porque o estrogênio tem um efeito protetor cardiovascular, desde que você administre a terapia de reposição hormonal dentro de uma chamada janela de oportunidades, que seria os 5 a 7 primeiros anos de instalação da menopausa. Se você perde a janela de oportunidades, você não teria tantos benefícios cardiovasculares dessa forma. Muito agora, bem. Né? Aqui eu Pode Falar de Saúde hoje, recebendo aqui a ginecologista e obstetra, a doutora Rita de Cássia. Estamos falando sobre um tema muito interessante para você, mulher, muito importante também, que é a menopausa e a reposição hormonal. E eu ia perguntar justamente isso que você acabou de responder, doutora Rita. Realmente melhora a qualidade de vida da mulher quando tem essa reposição. Sim, com certeza, porque o hipoestrogenismo cursa com fogacho. Fogacho é patognomônico, corresponde à deficiência estrogênica. Se você administra o estrogênio, o que a gente tem que lembrar é duas coisas: se a mulher tem útero ou se ela não tem útero. Quando a paciente não tem útero, a terapia é feita exclusivamente por estrogênio, e há vários estudos falando que o estrogênio terapia exclusivamente, sem contraposição com a progesterona, você administrar somente o estrogênio, principalmente naquelas pacientes que estão esterectomizadas, que não têm útero, você tem uma diminuição da incidência de câncer de mama. Há estudos associando a administração exclusiva de estrogênio, só estrogênio terapia, exclusivamente em pacientes esterectomizadas, você teria uma redução da incidência do câncer de mama. No entanto, em pacientes que você tem que usar estrogênio com progesterona,
Porque quando tem útero, você não pode administrar só estrogênio, porque você poderá causar iatrogenicamente uma patologia do endométrio, tipo uma hiperplasia ou até um câncer de endométrio. Por isso que você, quando administra estrogênio em mulheres que têm útero, você tem que associar uma contraposição progestagênica, que é o esquema combinado. Você faz estrogênio e progesterona. Aí mora a questão dos estudos que associaram que a terapia combinada do estrogênio com a progesterona poderia exercer um aumento no percentual de risco para o câncer de mama. Mas nós provamos e chegamos a uma conclusão que o risco ele é um caso em 1000 ou 0,1% por ano. Então há os benefícios e há os controles. Se você faz o controle mamográfico anual e nas pacientes usuárias de terapia de reposição hormonal, você consegue detectar alterações precoces e aí você suspenderia a terapia de reposição hormonal. E quais outros cuidados que as mulheres precisam tomar nesse período da vida? Qual a preocupação dela e cuidados com a saúde? Sim, elas precisam procurar o ginecologista, estar fazendo a prevenção para os cânceres mais frequentes, né, envolvidos com a mulher, que seria o câncer do colo do útero, que mata muitas mulheres, fazendo o preventivo, câncer de mama, né, tudo isso é muito importante. Tá fazendo uma boa alimentação, uma dieta rica em proteínas, em derivados do cálcio, né, derivados do leite, ter atividade física, atividade de lazer, caminhadas, musculação, yoga, como eu te falei, controle da obesidade, controle do excesso de peso, diminuir os carboidratos, fazer um controle de dieta, uma dieta mais saudável e aí ver a possibilidade com o seu ginecologista, uma vez entrando dentro do período perimenopausa, se ela está sintomática ou não. Se ela estiver assintomática, teoricamente, ela não precisaria entrar com a terapia de reposição hormonal. Hoje, a indicação da terapia de reposição hormonal é no sentido de você tratar os sintomas urogenitais de deficiência hormonal, aquela paciente que tem muita secura vaginal, tratar os sintomas do climatério, que é o cansaço fácil, a irritabilidade, a irregularidade menstrual, os fogachos, tontura, né? Vertigens, todas essas sintomatologias você trata com a reposição hormonal. Mas se a paciente está assintomática, teoricamente não haveria necessidade. E atua também na prevenção de osteoporose e na prevenção, melhora das condições cardiovasculares. Uma coisa que você tem que entender é que essa melhora das condições cardiovasculares tem uma janela de oportunidades, que são os 5, 7 primeiros anos da instalação da menopausa. Então, se você tiver que passar terapia de reposição hormonal para sua paciente, que você passe dentro da janela de oportunidades. Depois dos 7 anos ou depois dos 60 anos, tem que ver com o seu médico os benefícios ou não de manter a terapia de reposição hormonal. Muitas pacientes se beneficiam da terapêutica mantida por vários anos, não só necessariamente até 7 anos ou de janela de oportunidade ou só até os 60 anos. Tem muitas mulheres que usam por mais tempo e se beneficiam. Tudo determina de uma paciente em especial. É individualizado o tratamento. Não dá para ser igual para todos. Muito bem, é isso aí, doutora Rita de Cássia, ginecologista e obstetra. Muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente conhecimento e informações importantes em relação a esse tema que interessa a muitas mulheres. Muito obrigado. De nada, um abraço a todas e cuidem-se, mulheres. Vamos fazer sempre a prevenção, tá? Estar atuando no sentido de procurar um ginecologista, fazer a mamografia, fazer a prevenção do câncer do colo do útero, fazer a bioquímica, observar como estão os níveis de glicemia, ver o colesterol, tá em dias com o cardiologista, olhar, verificar a pressão arterial, muito importante
importante controlar a obesidade. A obesidade é uma doença que é a base de quase todas as outras doenças, sejam as dislipidemias, as síndromes metabólicas, os cânceres. Então, o controle do peso ponderal é importantíssimo. Fazer atividade física, ter a sua atividade de lazer, tá? Então, isso tudo é muito importante. É isso aí, muito obrigado a você que acompanhou mais uma edição do nosso Pode Falar de Saúde, oferecimento do Centro Clínico Olavo Schermer e também do Laboratório de Análises Clínicas Biomed. Hoje a doutora Andressa Caroline não está por aqui, né, porque ela está de licença maternidade. Em breve ela vai retornar aqui na apresentação também, conversando com os nossos convidados, as nossas convidadas aqui no Pode Falar de Saúde, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, no YouTube e também no Facebook do GO em Foco. Muito obrigado a você que acompanhou. Obrigada. Fique com Deus e até a próxima edição. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, fiquem com Deus.